E aí, pessoal do YouTube, tudo certo? Nessa quarta aula de farmacologia, eu vou estar falando de um tópico extremamente importante, que é o índice terapêutico. Ele é um tópico extremamente simples, porém extremamente importante, principalmente quando nós falamos numa terapêutica medicamentosa. Isso vai determinar principalmente a segurança de um fármaco, mas isso nós vamos falando aí no decorrer da aula. Além disso, o que nós vamos tratar aí nessa aula? Nós vamos tratar primeiramente sobre o conceito de dose. Nós precisamos saber o que é isso para poder dar continuidade nessa aula. O cálculo do índice terapêutico, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. A diferença entre dose letal e dose efetiva, né, que são os componentes aí do índice terapêutico. E a importância de saber o índice terapêutico, por que ele é importante para a farmacologia e para a terapêutica de uma maneira geral. Bom, vamos voltar um pouquinho numa aula anterior, que eu falei que um fármaco, para ele ter uma atuação, ele deve ser absorvido ou deve ter uma ação local. Aí eu mostrei que um fármaco ele pode ter uma ação sistêmica, ou seja, quando ele é absorvido, ele cai na circulação e a partir daí ele causa o efeito em diversos tecidos, né? Ou ele pode ser local, onde você aplica topicamente alguma medicação, algum fármaco, e isso vai ter uma ação concentrada no local da aplicação. Seja um fármaco para ação local, seja um fármaco para ação sistêmica, o fármaco ele deve ser sempre administrado naquilo que nós chamamos de dose. Tem que se dar uma dose específica do fármaco. A dose nada mais é do que a quantidade de um fármaco administrado. Sempre quando você compra uma medicação, você vê lá, vamos pegar um exemplo, captopril. Ele está demarcado lá na caixinha 25 miligramas. Essas 25 miligramas são a dose que contém de fármaco naquele comprimido. Tá ok? E quando nós falamos de um fármaco, ele tem que apresentar algumas características para que ele seja distribuído no mercado. Uma delas é a sua eficácia, ele tem que funcionar, ele tem que ser efetivo, não só para uma pessoa, porém para várias pessoas que o utilizarem, e ele tem que ser seguro. Não adianta nada um fármaco ser extremamente potente para curar determinada lesão ou determinada doença, se ele prejudicar o sistema de uma maneira muito pior em relação à sua cura. Então o fármaco ele tem que ser seguro. Em relação à sua segurança, nós podemos ver que a dose ela tem um papel importantíssimo nesse aspecto. E quem calcula a segurança de um fármaco é o índice terapêutico. Tratando-se em miúdos, o índice terapêutico é o índice que vai determinar a segurança de uma medicação em relação à sua dose. Quanto mais aumenta-se a dose, por exemplo, de uma medicação, mais tóxica ela tende a ser. Então, tem que ter um índice determinado para falar, não, esse medicamento ele é ou não seguro quando olhamos a sua dose. E o índice terapêutico é uma fórmula matemática. Nós podemos ver que o índice terapêutico nada mais é do que IT igual a LD50 dividido por ED50. O IT é o índice terapêutico, o LD50 é a dose letal 50 e o ED50 é a dose efetiva 50. Eu vou explicar o que significa esses dois termos. Começando pelo LD50. O LD50 é a dose mínima necessária para matar 50% de uma população. Isso é um estudo clínico que se faz com cobaias, geralmente ratos, coelhos, na qual são vários grupos de animais. Geralmente são grupos homogêneos, de 5 em 5. Então nós temos lá 3 doses para se administrar para um animal, ou 4 doses, por exemplo. Eu quero saber qual dessas 4 doses é tóxica para 50% dessa população. Então, num grupo de 5 eu administro uma dose X, num grupo de 5, outro grupo de 5 eu administro uma dose X mais 1, no outro grupo uma dose X mais 10 e no outro grupo uma dose X mais 50, por exemplo. Então é dividido por grupos e se administra a dose e vai aumentando.
E geralmente o que nós temos é isso daqui. Conforme aumenta-se a dose, a população, a quantidade da população vai se reduzindo. Então nós temos aí um intermédio na qual uma concentração ou uma quantidade de fármaco é suficiente para matar 50% de uma população. Geralmente, essa morte ela é considerada exponencial. Quanto mais se aumenta a dosagem de um fármaco, mais tóxico ele vai ser. Okay? Vamos considerar essa curva hipotética. Se nós formos traçar um paralelo dos 50% e a relação com a dose em gramas, nós vamos ver aí que a dose letal 50 é aproximadamente 25 gramas. Ou seja, se eu pegar um grupo e der aproximadamente 25 gramas desse fármaco hipotético, 50% da população, aproximadamente, vai morrer. Ok? Muito bem. E o ED50? O ED50 é o oposto, que é uma dose mínima necessária para curar 50% de uma população. O termo curar é um termo um pouco forte, porque tem determinadas doenças que elas não são passíveis de cura, mas sim de melhora na qualidade de vida. Então, tem os casos de cura, de melhora total, ou tem os casos de melhora parcial. E quando o intuito é verificar a melhora, procura-se uma dose mínima para se curar 50% dessa população. Então, os eventos são os mesmos da LD50. Porém, nesse caso, é uma dose extremamente menor e vai se administrando, vai se aumentando a quantidade de dose até que 50% de uma população venha a apresentar melhoras significativas. Aqui nós temos então esse outro gráfico, que nota-se que conforme aumenta a dose, aumenta a taxa de cura. Aqui nós temos a dosagem do fármaco, a quantidade em miligrama. Okay? E se nós formos traçar o paralelo de novo, nós vemos que a dose efetiva 50 para aquele mesmo fármaco hipotético do LD50 é aproximadamente 100 mg. Então aí nós temos os dois fatores aí do cálculo do índice terapêutico, que é o LD50 e o ED50. Então como é que fica o índice terapêutico deste fármaco hipotético? Então nós temos aí o índice terapêutico, a dose letal 50, que conforme mostrado naquele gráfico é aproximadamente 25 gramas, e o ED50, que é aproximadamente 100 mg. Como as unidades estão em gramas, nós temos que transformar todo mundo em grama. Okay? Como é 100 mg, 100 mg é igual a 0,1 grama. Esse cálculo é extremamente simples, o resultado é 250. Mas espera aí, o que isso quer dizer para mim? Que o índice terapêutico, quanto maior o seu índice, mais a segurança do fármaco em relação à sua dose. Ou seja, para o fármaco apresentar uma dose efetiva, nós precisamos somente 100 mg, naquele caso hipotético. Se for necessário ajustar a dose para cima, não há muito problema, porque a dose letal 50 ela é muito mais superior do que a dose efetiva. Então é passível de ajuste de quantidade de fármaco sem que haja maiores percalços em relação à segurança desse fármaco. Ok? Bom, dando alguns exemplos de fármacos seguros, nós temos aí o ácido acetil salicílico, anódino, vendido aí sem necessidade de receita, geralmente para alguns processos de dor ou inflamatórios de grau leve. O carbonato de sódio, que é para refluxo ácido, para alívio instantâneo, ele tem uma segurança extremamente elevada. E o paracetamol também, que é um analgésico, que tem uma segurança também bem elevada. Todos esses três medicamentos, esses três fármacos, eles são vendidos na farmácia como anódinos, não há necessidade de receita. Porém, nem todos os medicamentos são seguros em relação à sua dose. Ou seja, o LD50 é muito próximo do ED50. O que isso significa? Que o índice terapêutico é baixo. Se o índice terapêutico é baixo, os ajustes de dose ficam relativamente prejudicados. Sem contar que qualquer erro que tiver na dose do fármaco
isso pode ser potencialmente letal para o indivíduo. Então, quais os medicamentos que não são seguros em relação à sua dose? A digoxina, que é um cardiotônico, que tem um índice terapêutico extremamente estreito. A amitriptilina, que é um antidepressivo. E o diazepam, que é um sedativo. A dose tóxica ela é muito próxima da dose efetiva. Então tem que tomar muito cuidado quando for administrar essas medicações. Ok? Então essas foram novamente as referências que eu utilizei para tratar desse tópico. E o índice terapêutico é mais ou menos isso daí que eu falei para vocês. Tá? Não tem muito mistério, não tem muito segredo, mas é um ponto extremamente importante que nós devemos tomar sempre muito cuidado, prestar muita atenção quando formos administrar uma medicação. Tá, ok? Então eu agradeço a todos que assistiram essa aula e até a próxima!